Olá, paz do Senhor a todos. Hoje estou aqui para lhes falar sobre o que a Bíblia diz sobre a salvação. Afinal, como se faz para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante que uma pessoa deve fazer em sua vida, pois ela vai determinar o seu destino eterno. Então, que Deus os abençoe e vamos prosseguir. Uma vez veio um jovem perguntar a Jesus justamente sobre essa questão. Vejamos como foi este relato. Então vamos ler. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que faria eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é possível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isso é Mateus 19, 16 a 26. Como vemos aqui, o jovem foi perguntar a Jesus como possuir a vida eterna. De início, Jesus deu a ele a resposta tradicional, que se deve guardar os mandamentos. Depois disso, o jovem perguntou o que mais ele devia fazer. E Jesus falou que ele devia dar tudo o que tinha aos pobres, e o jovem não fez isso. Aqui vemos que o jovem até cumpria boa parte dos mandamentos, porém lhe faltava o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui vemos então que ninguém cumpre todos os 10 mandamentos. Jesus até disse que era mais fácil um camelo entrar em uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com isso, os discípulos ficaram maravilhados, porque naquela época, pela cultura, se acreditavam que os ricos estavam mais próximos de Deus, de certa forma. Se nem os ricos conseguiriam, imaginam eles, os discípulos, que eram pobres. Porém, Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Aqui podemos aprender que a salvação não é por meio das nossas ações, mas sim é Deus quem é o responsável por nos salvar. Mas como isso funciona exatamente? Para começar, devemos entender o porquê fomos condenados a princípio. Afinal, nós somos salvos do quê? A Bíblia afirma que quando Adão e Eva, o primeiro casal, pecaram, o pecado se espalhou por todo o mundo. Todas as pessoas se tornaram pecadoras, sem exceção, e todas se separaram de Deus, pois o pecado provoca a separação de Deus. Vejamos o que diz algumas passagens. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, de 10 a 12. Como o ser humano está em uma condição de separação de Deus, o único destino que lhe resta é ficar separado do mesmo, ou seja, a condenação eterna, pois Deus é perfeitamente justo e não pode deixar o pecado impune. Porém, Deus ama o ser humano e teve misericórdia de nós. Para pagar o pecado contra um ser infinitamente glorioso que é Deus, se necessita de um sacrifício infinitamente glorioso. Com isso, Deus enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos dar a redenção. Como está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ainda, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. O salário do pecado é a morte, e Jesus morreu essa morte por nós. Porém, como ele não possuía pecado, ele não poderia morrer. Por isso que a morte que ele morreu foi a nossa morte, e também foi por isso que ele ressuscitou. Jesus viveu uma vida sem nenhum pecado, e por isso ele foi um sacrifício perfeito e agradável perante os olhos de Deus. Mas então, como nos apropriamos da salvação que Cristo nos proporcionou? O próprio Cristo nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Ou Paulo ainda diz também: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus os ressuscitou, serás salvo. Romanos 10, 9. Como vemos, nós somos salvos
por meio da fé que depositamos em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez. Então, meu irmão, creia que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados e você será salvo. Ah, então quer dizer que de agora em diante eu posso viver de qualquer jeito e ainda assim eu serei salvo? Acredite, se você creu de verdade, você nunca mais viverá da mesma forma, pois o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e vai passar a guiar a sua vida para se santificar e se aproximar mais de Deus. Você não ficará perfeito ainda nesta vida, mas o Espírito Santo trabalhará em você. Afinal, se você se limpou do pecado, para que se juntar de novo? Vamos ler uma passagem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, de 1 a 4. O batismo representa a morte que tivemos quando Cristo morreu por nós, a morte para a nossa natureza pecaminosa. Se morremos para o pecado, não faz mais sentido vivermos nele. Quem de fato creu vai entender muito bem que o pecado já não faz mais sentido em sua vida. Sim, infelizmente, devido ao seu corpo ainda estar na natureza pecaminosa, o crente ainda vai cair em muitas tentações. Porém, Deus perdoa nos nossos pecados quando caímos. Vejamos um pouco de como isso funciona. Vamos ler mais uma passagem. Se dizemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, de 6 a 9. Se a pessoa seguir pecando deliberadamente, provavelmente ela ainda não creu e não entendeu a mensagem. Porém, se creu, ela vai buscar o caminho da santidade. Alguns demoram um pouco mais para amadurecer, já outros são mais rápidos. Porém, sempre que se tropeça, Deus nos dá o perdão e o Espírito Santo nos conduz a uma vida de mais arrependimento e santidade, mais cedo ou mais tarde, até o dia em que Jesus voltar e formos ressuscitados em corpos gloriosos e sem pecado, para passarmos a vida eterna vivendo ao lado dele. Para encerrar, eu gostaria de lhes fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por dar a cada um que está assistindo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Abençoa para que quaisquer pessoa que esteja assistindo ou ouvindo este vídeo aceite este Evangelho e creia no Senhor como seu único Salvador, para que assim suas almas possam ser salvas por toda a eternidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Abraços.